Vamos tirar 1000 na redação? E é para isso que estou aqui hoje, para ajudar vocês a entenderem melhor o que fazer para ter uma competência da hora na hora de produzir o seu texto, tá bom? Então, como tema de hoje, temos dissertação argumentativa. Para se fazer uma boa dissertação argumentativa, nós precisamos prestar atenção em alguns critérios. Que critérios são esses? São as 5 competências que se exige para que o seu texto seja do jeito que deve ser. Competência número 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o que seria isso? Você então tem que entender que para se produzir um bom texto, você deve esquecer, primeiramente, a questão da informalidade. Não se pode pensar na hora de escrever um texto que você vai poder escrever do jeito que você fala no seu dia a dia. Porque o primeiro critério é isso, é você ter domínio da norma culta. Detalhado aqui em alguns tópicos para facilitar o entendimento de vocês. O que a gente olha nessa primeira competência? Ortografia. O que é essa questão da ortografia? São a questão de como as palavras estão escritas. Elas estão escritas de maneira correta, elas recebem a acentuação correta, a pontuação. Então essa questão toda da parte escrita da língua portuguesa. O português como ele deve ser. Respeitando as regras gramaticais. Cada palavra deve estar no seu devido lugar. É muito importante você entender, então, que não tem como fugir dessa questão de que, porque é imprescindível você deixar de lado o que você fala no seu dia a dia e focar no português ensinado na escola, o português padrão. Nós temos também a questão de observação da concordância. Lembra quando eu falo para vocês, olha gente, a frase começou no plural, termina no plural, começou no singular, deixa no singular. Nós temos algumas regrinhas que também já estudamos, as regrinhas de concordância nominal e verbal, porque algumas palavras aceitam as duas formas. Tudo isso tem que ser observado. Nada de nós foi, nós é. Não, a gente foi, não, também não. Temos que prestar atenção na regência. O que é essa regência? É atenção àquelas palavras que precisam ou não da preposição do seu lado, né, do uso delas. Porque com algumas palavras, como o verbo assistir, por exemplo, ele tem 2 sentidos. Se ele não tiver uma preposição do seu lado, o verbo assistir, ele tem o sentido de ajudar, como a enfermeira assistiu ao paciente, então ela ajudou ao paciente. Se tiver uma preposição ao lado do verbo assistir, ele muda de sentido, passa a ser o sentido de ver. Nós vamos assistir ao filme. Então é necessário vocês entenderem todas as regrinhas de regência que vocês aprendem na matéria de língua portuguesa. Nós também temos a semântica. A parte da semântica é aquela parte que vocês precisam relembrar do uso das palavras, dos sinônimos das palavras, para evitar as repetições. Nós temos aqui a questão da polissemia. Dentro da semântica nós temos a polissemia. Uma palavra em português ela pode ter vários significados. Aí, por exemplo, você fala assim, a mão faz parte do corpo humano. Ou, outro sentido que ela agora, vamos dar uma mãozinha ali? Então a palavra mão ela muda de sentido dependendo do contexto que você aplica a palavra. Então, entender qual é o contexto que você quer aplicar uma palavra é você, então, saber qual é o sentido que ela vai estar sendo aplicada. E por último, a estética, porque tem muitos espertinhos que fazem umas letras enormes, fazem as palavras longe uma da outra, não chega até o finalzinho da linha, ali, então, na hora que termina lá, deixa o espaço grande, ou então não sabe separar sílabas, separa tudo errado ou deixa de separar. Então, toda essa questão estética, a questão da linha, se você conseguiu ir até onde tem que ir. Então, tudo isso é bem observado, essa parte estética. Tudo faz parte da primeira competência. Competência 2. O que seria a competência 2? O que exige de você também na hora de escrever uma boa produção textual relacionada à dissertação argumentativa? Compreender o tema e não fugir do que é proposto. O que é isso? Toda
vez que você vai fazer uma redação, é sempre sempre mostrado para vocês textos motivadores. Então, o que acontece? Você deve entender primeiramente que tem que respeitar e dominar as características do gênero textual. As características aprendidas, então, que você tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Você não pode, então, opinar e sim argumentar, buscar provas, dar credibilidade ao seu texto. Então, é típico da dissertação argumentativa você entender a estruturação dela e buscar, então, ter em sua tese argumentos consistentes. De que forma você dá esses argumentos consistentes? Você dá credibilidade ao que você está escrevendo, relacionando as outras áreas de conhecimento. Aquela parte escrita você realmente aprende lá na hora da matéria de língua portuguesa, mas na hora de produzir um texto é que você vai buscar aquilo que você aprendeu nas outras disciplinas: filosofia, sociologia, história, geografia, literatura. Então, o seu conhecimento de mundo, com filmes, com séries e tudo mais. Algo relacionado, jogos, algo relacionado àquele tema, se for preciso. E não ficar preso aos textos motivadores, porque quando você fica preso aos textos motivadores, você acaba, às vezes, zerando o seu texto. Porque nem parafrasear você não pode. Parafrasear é aquela, mas eu mudei as palavras de sentido. Não, gente, o texto motivador está ali só para você entender, compreender o que é o tema e não fugir dele, tá bom? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, em defesa de um ponto de vista. Aqui está a parte do desenvolvimento do seu texto. É aquela parte onde você vai mostrar para o leitor, então, que você tem potencial, você tem argumentação para aquilo que você está falando, de forma sólida, com uma progressão textual. O seu texto vai acontecendo progressivamente, dando uma ordem lógica das ideias. Você tem que começar o seu texto e ir criando um elo de ligação entre cada parte. E dentro dessas partes, elas têm que ser coerentes uma com a outra. Você tem que dar um sinal de veracidade, uma questão de ter domínio, de verdade daquilo que você está propondo. E de que forma você dá essa veracidade aos seus argumentos? Com o embasamento teórico, que é o que eu sempre bato na tecla. É característica de um texto dissertativo argumentativo você provar aquilo que você está falando, por meio de dados estatísticos, por meio das citações, da contextualização, às vezes histórica, da enumeração, quando você aponta consequência e causa e consequência dos fatos, em primeiro lugar, segundo momento, terceiro e por aí vai. E os exemplos, sendo exemplos verídicos, exemplos a nível mundial, não preso à sua região. Uma coisa que às vezes só você ou sua família sabe, ou seus vizinhos sabem. Não, tem que ser alguma coisa que abrange todo um contexto nacional. Quarta competência, demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É o que a gente chama de relação entre frases e parágrafos. Porque o que acontece? O primeiro parágrafo fala uma coisa, o segundo parágrafo fala outra, e aí assim, parece que eles estão meio soltos. Não, não é ideia solta, vocês têm que unir. A quarta competência observa claramente o que a gente chama de conectivos, que dentro da regra gramatical seria aquela questão do uso correto das preposições, das conjunções, dos advérbios. Por quê? Porque a sua introdução tem que combinar com o desenvolvimento, o seu desenvolvimento tem que combinar com a conclusão, e dentro de cada parágrafo as orações têm que ir dando ideia lógica uma com a outra. Por isso, o que acontece? Vai ser observado os conectivos que vocês usam. Como vocês podem ver, vocês vão ter que atentar-se a um tópico frasal, que seria aquela... Normalmente acontece na primeira frase do seu texto. Você vai demonstrar ao leitor aquela ideia principal e discorrer sobre ela nas ideias secundárias. Então você começa falando que o mundo está em um colapso. Aí nas outras ideias, o que está fazendo esse mundo ter um colapso?
Então, eu tive o primeiro o tópico frasal e depois as ideias que veio formar esse colapso todo, por exemplo. Nós temos que ter uma ideia precisa, estabelecer uma ideia precisa entre um elemento e outro. E em cada parágrafo é importante, como vocês estão vendo aqui, você ter de 2 ou mais orações. Não existe, gente, um parágrafo de 2 linhas, 3 linhas. É no mínimo 2 orações em cada parágrafo na hora de você construir um texto dissertativo argumentativo. E para que você tenha esses 2, 3 orações, você tem que unir. Então, para unir, você precisa dos conectivos, para você criar toda essa linha de raciocínio. E evitar, gente, nunca repetir as palavras. Cuidado com os termos repetidos, cuidado com as palavras repetidas. Tentem assimilar, tentem colocar sinônimos. Até isso também a gente vai verificar com vocês. E a última competência, essa daí, gente, a última competência é só para o último parágrafo. O último parágrafo em si, ele vale uma grande nota só para ele. Por quê? Porque na competência 5, elaborar proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, ela está lá no último parágrafo. O que seria essa intervenção? Seria você dar uma solução a todo aquele problema colocado anteriormente. Para isso, você deve começar o seu último parágrafo com aquele tópico frasal também, retomando a ideia principal do texto. Aí, então, você vai sugerir, na segunda frase, o que pode ser feito, uma solução realista, uma solução plausível, simples para o problema, respeitando os valores. Por quê? Porque você deve considerar a diversidade sociocultural. Você não pode ferir o direito do outro. Você tem que dar a sugestão, só que de forma detalhada de aplicação. Quem fará, como poderá ser feito, objetivos, execução, quem é que vai fazer isso. Não é uma coisa sonhadora, gente, é algo concreto, algo plausível, que pode ser feito. E assim, com que finalidade? Para preparar você para o exercício de cidadania. Se você está preparado para ser uma pessoa que sabe lidar com os problemas sociais, com questões que fazem as pessoas debaterem, se colocar contra ou a favor de algo. Então estude bastante, a gente vai tirando as ideias de vocês e é isso aí. Beijão, tchau, tchau.